Então, eu queria começar fazendo uma reflexão com vocês sobre o que é linguagem. Se linguagem é igual a comunicação. Linguagem é a mesma coisa que comunicação? Comunicação seria o que exatamente? Comunicação seria a transferência de informação? Acho que essa é uma forma boa da gente definir comunicação, não é? E aí a gente fica com um outro problema na cabeça, que é o que é informação. Ok, comunicação é transferência de informação. O que é informação? Então a gente pode, dentro desse contexto, pensar que a informação, no fundo, é a linguagem. A informação, quer dizer, para que você consiga transferir alguma coisa de um lugar para o outro, você precisa de um conjunto de códigos que possibilite a transferência daquela coisa. Que coisa é essa? É informação. Então, essa coisa, informação, é o que a gente vai tentar, num primeiro momento, codificar essa informação, combinar essa informação, para depois a gente conseguir transferir essa informação adiante. Então, uma coisa importante para a gente perceber nesse momento é que, primeiro, quando eu falo em comunicação, não necessariamente eu estou falando de comunicação entre dois indivíduos. Então é importante que a gente compreenda que linguagem é uma coisa tão essencial, porque é a linguagem que permite que você se comunique com você mesmo. A linguagem não é um processo de comunicação que fala em transferência necessariamente de informação entre dois pontos no espaço. Quando você pensa sobre alguma coisa, o pensamento em si nada mais é do que eu conseguir dar forma, dar cor, dar interpretação, dar sentido a isso que a gente... e criar o que a gente está chamando de informação. Então, quando eu falo de comunicação, quer dizer que a linguagem é um processo fundamental para a comunicação, é importante que a gente compreenda que a linguagem é um processo fundamental para a comunicação, inclusive com nós mesmos. Quando eu me comunico comigo mesmo, eu estou comunicando a partir de um processo, de uma criação, que é essa criação que a gente chama de linguagem. A outra pergunta que surge com essa ideia é uma ideia de que, bom, a linguagem ela é algo muito essencialmente humana, mas ela não é exclusiva dos seres humanos. O que talvez seja exclusivo do ser humano, ou mais próprio do ser humano, é a gente pensar que o ser humano ele foi muito hábil em criar diferentes formas de linguagem. Quer dizer, que a representação do mundo, ela é linguagem. A forma, independente de eu comunicar o mundo para mim mesmo, tentar comunicar um pensamento, tentar comunicar o mundo para mim mesmo, quando eu represento o mundo, no fundo o que eu estou representando é um ato de construir um mapa de linguagem. Representar o mundo, o que é representar o mundo? O que é dizer que, quer dizer, olhar para um determinado objeto e representar aquele objeto. Então eu represento aquele objeto dentro do mundo. Represento cor, represento forma, represento tudo isso, represento um pensamento. Então, no fundo, a linguagem ela é uma representação, que a gente pode chamar de símbolos, mas são diferentes representações que eu faço do mundo. Quando eu uso a palavra copo para representar alguma coisa, o que eu estou fazendo é, a partir de uma palavra, eu representar um determinado objeto. Eu posso representar esse objeto a partir de um desenho, eu posso representar esse objeto a partir de um conjunto de letras, eu posso representar esse objeto a partir de um exemplo. Então, eu posso representar esse objeto de várias formas. E cada uma dessas representações, no final das contas, constitui o que a gente está chamando de linguagem. E o que o ser humano tem de mais exclusivo, talvez, nesses processos de linguagem? Tem na habilidade de criar diferentes símbolos de linguagem. Aqui alguns exemplos dessas formas de comunicação. Então, arte é uma forma de comunicação de linguagem. O que você está comunicando não é necessariamente algo concreto. Você pode comunicar algo que é mais abstrato. A gente criou linguagens a partir de gestos. Na verdade, a gente vai ver já que os gestos, de certa maneira,
dão origem a boa parte desses símbolos, a boa parte dessas linguagens que a gente criou. E por algum motivo, a gente tem essa necessidade de representar o mundo de alguma forma desde muito cedo. A representação humana do mundo é algo que é muito inerente do ser humano, inclusive nessa necessidade, de certa forma, de criar outras formas de representação. A linguagem ela é uma coisa tão essencial e tão importante no ser humano que, no fundo, esse movimento de criar novas formas de comunicação vem da perspectiva ou da tentativa de conseguir comunicar coisas que são muito mais sutis do que eu consigo comunicar com uma palavra, ou com uma palavra escrita, ou com uma palavra, ou com um gesto, ou com uma palavra oral. Então, evolutivamente, de onde surgiu a linguagem, de onde surgiu a comunicação? Boa parte da ciência que a gente fez até hoje trouxe muitos exemplos de outros animais, particularmente macacos. A evolução da comunicação, a gente compreender como a gente chegou nesse padrão mais sofisticado de comunicação, passa por a gente compreender como outras espécies, que não espécies humanas, fazem para se comunicar e talvez se compreender de maneira mais profunda como se dá a comunicação em outros bichos e assim entender como se dá a comunicação no ser humano. Esse macaco é um macaco que foi muito estudado nos anos 80, é um macaco que é conhecido por macaco vervet, é um macaco que habita a África, particularmente na região do Quênia, e dois pesquisadores, o Robert Seaforth e a Dorothy Cheney, fizeram vários experimentos em ambiente naturalístico com esses animais. A primeira forma, então, de comunicação que se observa nesses animais é a perspectiva de que esses animais eles usam alarmes vocais para comunicar a presença de diferentes predadores. O tipo de comunicação que esses bichos fazem parece evoluir de tal maneira que você tem diferentes sílabas, diferentes comportamentos que estão associados a diferentes vocalizações. O que esses pesquisadores descobriram na década de 80 é que, dependendo do tipo de som que esse macaco emitia, aquele som representava um tipo de situação de perigo ou um tipo de situação específica. Quando os macacos viam bichos como pássaros, eles emitiam um tipo de som e saíam das pontas das árvores, dos galhos mais finos das árvores, e voltavam para o centro do tronco das árvores. Quando eles viam um bicho tipo um leopardo ou uma onça, eles emitiam um outro som e subiam nas árvores até mais ou menos também a região do tronco das árvores. E quando eles viam uma cobra, eles ficavam em pé. Aqui só para vocês terem uma ideia de que esses macacos, eles têm uma característica importante de se comunicar em um dialeto relativamente sofisticado. O que esses macacos conseguem fazer com a linguagem vai além do que seria uma resposta emocional a um estímulo. Uma resposta instintiva e automática e involuntária a um estímulo. Por exemplo, se alguém pisar no seu pé, você vai vocalizar o pisão no pé, mas não para comunicar a ninguém que alguém... Bom, para comunicar a alguém que alguém pisou no seu pé, mas você vai comunicar a pessoa que pisou no seu pé. Isso aí é uma vocalização que tem uma comunicação envolvida, mas é uma vocalização que ela é instintiva. Ela é uma vocalização que é basicamente uma resposta a um estímulo emocional, nesse caso de dor. Um estímulo aversivo de dor. O que eu estou colocando aqui, então, vai além disso. Vai além no sentido de dizer para vocês de que o que os macacos estão fazendo, nesse caso, é se comunicar verdadeiramente, passando diferentes mensagens a partir de diferentes símbolos, sejam símbolos vocais ou símbolos comportamentais de gestos. Aqui, para vocês verem, então, um exemplo disso, vocês vão ver que esse tipo de comunicação ele acontece, inclusive, entre espécies.
Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele traz basicamente duas informações. A primeira informação é essa informação da complexidade da comunicação oral nesses bichos. Segundo, nos macacos. O segundo é dizer que esse conjunto de frases, que são esses sons que os bichos criaram, eles servem para outras espécies. Então, eles conseguem fazer comunicação entre espécies usando o mesmo tipo de comunicação vocal. All these monkeys have different alarm calls for different predators. Watch this. Leopard alarm call of the Diana monkey. And that totally different one is the spot nose. But the important point is that all species of monkey in the alliance recognize one another's call and know the nature of the enemy. Então vocês viram que tem três espécies, na verdade, de macaco. Uma primeira espécie de macaco faz uma vocalização, emite o som de que tem um bicho ali, específico, e esse som que ele emite e o comportamento que ele exibe é específico para o leopardo ou para predadores dessa natureza. E, curiosamente, ele passa essa informação, então, para outras espécies que vocalizam nas suas próprias sílabas para outros bichos da sua espécie. Então, não é que o mesmo conjunto de sons é percebido por todas as espécies, mas aquela mensagem passa para outra espécie, traduz para outra espécie, e a outra espécie passa a gritar usando o conjunto de sílabas que aquela espécie ali geralmente utiliza. Mesmo então os macacos tendo a possibilidade de se comunicar oralmente, muito provavelmente a linguagem no ser humano ela não evolui da linguagem oral. Mesmo nos próprios macacos, aparentemente, as primeiras formas de comunicação entre os macacos e formas bem mais eficientes de comunicação com os macacos se dá por outros mecanismos, por outras formas de comunicação, principalmente por gestos. E isso, em boa parte, acontece pelo fato de que os macacos, diferente dos seres humanos, eles não possuem um aparato motor de controle vocal tão sofisticado como o aparato vocal que a gente tem. Então isso faz com que, naturalmente, os macacos tenham uma limitação nos sons que eles conseguem emitir. Tanto é que as tentativas que a ciência já fez de tentar ensinar macaco a falar foram muito mal sucedidas. E, em parte, pela falta de disponibilidade que esses bichos têm de sofisticação do aparelho vocal. Beleza? A evolução da linguagem nos seres humanos talvez tenha nesse representante o elo mais próximo entre a nossa representação de linguagem propriamente dita e a representação de linguagem desse tipo de macaco. Esses macacos são conhecidos por bonobo. Eles têm várias características incríveis por vários comportamentos que eles têm comparados a outras espécies. Mas ele é conhecido por chimpanzé pigmeu. O principal comportamento que diferencia o chimpanzé do bonobo, o principal dele é o fato de que o bonobo não mata outro bonobo. O bonobo não agride outro bonobo, como é o caso de outras espécies. Outras espécies agridem até, enfim, o macho alfa ele é trocado embaixo de peia. O bonobo ele tem uma representação social muito mais sofisticada. Eles têm prazer fazendo sexo, então eles fazem sexo várias vezes por dia.
eles são fiéis ao companheiro e companheira. E vocês veem que a expressão do bonobo é uma expressão que muitas vezes causa um certo reconhecimento. E eu encontrei um vídeo que eu queria passar para vocês, meio que para trazer essa ideia de reconhecimento entre a gente e o bonobo. Olha o jeito que eles se relacionam. Muito lindinho, gente. Eu acho o bonobo ele é muito incrível, um bicho muito incrível. É um bicho natural da República do Congo, só existe num pedacinho da África, bem no centro da África, na República do Congo. É uma espécie que está ameaçada de extinção. E é uma espécie que, enfim, notem a característica social deles e até de uma certa amabilidade, né, entre os elementos ali daquela sociedade, que é muito diferente de outras espécies de primatas que a gente está acostumado a ver comportamentos. Esse aí até yoga faz. Os bonobos, então, na ciência, eles são muito importantes, em parte pela habilidade que eles têm de comunicação vocal. Acho essa parte muito legal. Um soprando o outro. Eles servem como um modelo de linguagem e de evolução de linguagem muito importante. Tem uma pesquisadora muito famosa, que é a Sue Savage Roomback, uma primatologista e psicóloga que vem trabalhando com bonobos há muitos anos. E ela tem alguns bonobos que ela começou a criar em laboratório desde muito novo. E um caso muito conhecido da literatura é um bonobo chamado Kanzi, que nasceu em outubro de 1980 e que vem sendo treinado em laboratório, basicamente as suas habilidades cognitivas e as suas habilidades de linguagem. O que eu vou mostrar para vocês, então, é um vídeo do Kanzi. Ela criou um dicionário de comunicação entre ela e o Kanzi. So how does this lexigram thing work? We talk to Kanzi with this. Kanzi, come here. Come here. Can you say matata? Matata. Matata. Matata is Kanzi's mother. All I have to say is the word, and Kanzi can find it. Can you show me ball? Ball. Oh, that's right. Show me egg. 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 That's right. Show me chow. 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 That's right. Dr. Sue, how many words does Kanzi know? We just guess he knows several thousand. On his keyboard, there are about 450 that he can understand. The number that he uses on a daily basis is maybe 30 or 40. How did you teach Kanzi these words? The same way that I did with my son. I just talked to Kanzi like you see me talking now. He just was around me and learned it like a child. So I can say to him, Kanzi, would you sit up? Please sit up. Okay. Dr. Sue says Kanzi and the other bonobos in her care are the only animals in the world who can do this. Bom, então, isso para dizer para vocês que a linguagem, então, ela muito provavelmente evoluiu de algo ligado ao sistema gestual e que com o tempo evoluiu para a possibilidade que a gente teve de se comunicar por palavras. Acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela fez o Kanzi se comunicar com uma pessoa pela internet. Então o Kanzi estava de um lado, no computador de um lado, a pessoa estava do outro lado e ela, enfim, ele se comunicou com a pessoa do outro lado pela internet. Como é que o cérebro representa a linguagem? Então o que eu vou mostrar para vocês é uma base de tudo isso, uma base do que a gente sabe sobre a representação da linguagem no cérebro, com essa característica de, o que a gente está estudando é basicamente a representação de linguagem falada e de linguagem escrita. Então é daí que vem boa parte do nosso conhecimento sobre o cérebro.
Então, esse conhecimento, ele se dá por casos clínicos de afasia. A afasia é uma palavra que tem várias origens, tem origem grega, tem várias origens, tem origem latina, e é uma palavra que significa a ausência da fala. Então, afasias são condições comportamentais de déficit de linguagem, então déficit de fala. Então, a afasia é um conjunto de condições que, na sua enorme maioria, é decorrente de acidente vascular cerebral, de derrame cerebral, e esses acidentes vasculares cerebrais acontecem em determinadas regiões do cérebro, matando aquela região, lesionando aquela região do cérebro e trazendo déficit de linguagem como a afasia. Isso é diferente de duas outras condições que muitas vezes acontecem junto com a afasia. Uma delas é a disartria, uma impossibilidade motora de articular a fala por uma inabilidade simplesmente motora. Uma outra condição que também muitas vezes acompanha a afasia é a apraxia, uma dificuldade no planejamento motor da fala. Então, a disartria é uma dificuldade na articulação de fala e a apraxia é uma dificuldade no planejamento da articulação de fala. Tanto a apraxia como a disartria são condições comuns que acompanham a afasia, mas a afasia pode acontecer e muitas vezes acontece sem a disartria e sem a apraxia. Aproximadamente 40% das pessoas que sofreram um AVC vão ter algum impacto sobre o sistema de linguagem, com uma repercussão comportamental, como algum tipo de afasia, algum tipo de comprometimento de fala, seja na compreensão ou na expressão de fala. As primeiras lesões que informaram estruturas no cérebro que são importantes para o processamento de linguagem vêm do final do século XIX, com os estudos feitos por esse médico francês, esse fisiologista francês, Paul-Pierre Broca, e a partir da observação de um único paciente, um paciente chamado Le Borgne, paciente francês, o Broca fez uma primeira caracterização entre um tipo de afasia e uma lesão no cérebro específica. Qual era o tipo de déficit de comportamento que esse paciente apresentava? Ele só conseguia falar uma sílaba, tan. A única coisa que ele falava era tan, T-A-N. Então ele era monossilábico e não conseguia articular nenhum tipo de fala. Isso deu origem, um termo que surgiu na época, que é o que é conhecido por afasia de Broca. A afasia de Broca hoje, ela é caracterizada por uma série de sintomas distintos, desde casos mais graves, como esse em que o paciente só consegue articular uma única palavra, até condições que são menos graves, em que a pessoa continua exibindo algum tipo de déficit de articulação de fala, mas esse déficit de articulação de fala não é tão profundo a ponto de fazer com que aquele indivíduo tenha um déficit de só conseguir falar uma palavra. Então, existe um déficit de articulação, mas não existe, ou existe um déficit menor de compreensão de fala. O paciente, então, ele articula com dificuldade, mas ele compreende com menos dificuldade. A variabilidade na afasia de Broca é enorme. O paciente com essa afasia de Broca tem basicamente uma dificuldade na expressão de fala. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de uma paciente com afasia de Broca. Okay. So what's your name? Scott. Oh, no. Sarah Scott. That's right. And how old are you? I can't. Try. I can't. You're 19. 19. Yeah. And what happened to you?
Stroke. You had a stroke last year. Yes. And what happened? Can you remember what happened? School and English class, Okay. and I book and I read it aloud, but I can't because stroke, and so I turn and also it's the same as Já dá para ter uma noção boa, quem tiver mais interesse dá uma olhada no vídeo todo, mas vocês perceberam que ela tem uma dificuldade, ela percebe, você vê logo no início, quando a pessoa pergunta o nome dela, ela diz Scott, e aí ela para e fala, oh não. Então ela percebe que ela cometeu o engano, ela percebe que ela não consegue, ela mesma diz, eu não consigo, eu tento, eu não consigo. Quantos anos você tem? Eu não consigo. De onde vem a afasia de Broca? Então o que você está vendo aqui é essa lesão de Broca aqui, pintada sobre uma porção do nosso córtex pré-frontal lateral. Então isso aqui faz parte do lobo frontal à esquerda, então vocês estão vendo o hemisfério esquerdo do cérebro, e vocês estão vendo uma região, está aqui a fissura silviana, que separa o temporal do parietal e do frontal, sulco central está aqui, então aqui é o parietal, aqui é o frontal, aqui é o temporal, aqui está o occipital, está aqui o sulco parieto-occipital. Então, onde é que fica essa região de Broca? Fica logo acima da fissura silviana, em porções que são bem anteriores e superiores ao lobo temporal. Esse é o que a gente chama de opérculo frontal. E esse opérculo frontal, como também é conhecido a região de Broca, é constituído por dois giros principais, par triangulares e par operculares, que são esses dois giros que vocês estão vendo aqui em azul claro e azul escuro. O cérebro do paciente de Broca, ele hoje ainda está num museu na França, o Museu du Puritren, e nesse museu está tanto o cérebro do Broca como o cérebro do paciente do Broca, do Le Borgne. Então essa pesquisadora, Jenny Drunkers, ela pegou o cérebro do paciente do Broca e colocou dentro de uma máquina de ressonância para tentar, uma máquina de ressonância de alto campo, para tentar avaliar a extensão da lesão. Então, o que se percebe com esse trabalho? É que a extensão da lesão ela é muito maior do que aquelas regiões do lobo pré-frontal lateral que eu descrevi para vocês. Então, a lesão de Broca ela é uma lesão que estendeu, inclusive, para o giro da ínsula, que é isso que vocês estão vendo aqui, e em várias regiões subcorticais, incluindo globo pálido, incluindo porções do corpo caloso. Então, a lesão desse paciente é muito mais extensa do que a lesão que a gente tem a intuição inicial, quando eu mostro para vocês essa imagem, o que leva a gente à intuição de que esse tipo de afasia tão severa como a afasia que o paciente demonstrou, vem do fato de que a lesão ela é muito mais extensa. A lesão ela não era uma lesão que acometia exclusivamente a região de Broca. Beleza? A gente sabe que Broca tem uma participação muito importante nesses processos de articulação de fala, mas ela não é suficiente para gerar o tipo de distúrbio que, por exemplo, o paciente do Broca apresentou. Tem uma meta-análise, por exemplo, de 100 casos de lesão na região de Broca, e a conclusão desse trabalho é pacientes que têm a lesão só na área de Broca, muitos deles não exibem características típicas da afasia de Broca. Para que a afasia de Broca, então, apareça, é necessário que tanto a região mais restrita de Broca como regiões que estão em torno da região de Broca sejam lesionadas.
Então, a lesão tem que ser mais extensa um pouco para que você tenha esse tipo de déficit, de afasia de Broca. Um segundo tipo de afasia muito importante nessa nossa compreensão da base neural da linguagem vem do caso desse médico alemão, Karl Wernicke, também no final do século XIX. O Wernicke, ele avaliou 2 pacientes, não um paciente, ele avaliou 2 pacientes e ele percebeu que esses 2 pacientes exibiam o que ele chamou de afasia receptiva de fala. E ele chamou de afasia receptiva de fala porque esse paciente, ele apresentava fluência na fala, fluência no que a gente chama de prosódia. Então, a prosódia como sendo, eu vou falar um pouco mais de prosódia adiante, mas é a entonação da fala. E muitos desses pacientes mantêm preservada a organização gramatical do que eles falam. Mas o que eles falam, na maior parte das vezes, não faz sentido. E boa parte das vezes eles não faz sentido o que eles falam, porque esses pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir compreender o que você fala para eles. Então, eles não conseguem compreender instruções, por exemplo. Então, você dá a instrução para o paciente durante o teste e o paciente não tem a habilidade para compreender a instrução daquele teste e executar aquele teste corretamente. Tá, só terminar isso aqui. Então, isso foi um dos motivos que a afasia de Wernicke deu origem a um termo que deu origem a um termo que representaria essa área do cérebro, e nessa área do cérebro onde estariam representadas as memórias auditivas das palavras. Então, a primeira intuição que o Wernicke e as pessoas que acompanhavam esse tipo de estudo tiveram é de que a afasia de Wernicke era uma afasia que acometia a nossa habilidade de buscar na memória. As palavras eram faladas para você não conseguia representar essas palavras. Aqui, para você ter uma noção mais clara do que é uma afasia de Wernicke, esse aqui é um bom exemplo de uma afasia de Wernicke. What's this? You know, the big end right there, end of the football. End of the football? It influences the football right here. The cause that it comes in, see? The end of it, see? Oh, we have a lot of big, see? I don't understand. Well, it's pliable in the other, see? You don't understand it, but it applies in the long thread reed comes from the head. And it comes source from the country out through it, see? All the under it, see, it comes up and finally come out here and goes out, see? Já deu para ter uma ideia? Então, você vê que o paciente, ele fala normalmente, ele tem uma habilidade de fluência verbal normal, praticamente, ele fica falando, só que o que ele fala é uma sopa de palavras. Muitas das pessoas conhecem a afasia de Wernicke como a afasia de sopa de palavras. Com isso, a gente cria o que seria um primeiro modelo de linguagem, é o modelo de linguagem que você vê mais claramente vendido na praça. Você teria algumas estruturas que participariam desse processo de linguagem, a estrutura de Broca, a estrutura de Wernicke, o nosso sistema motor, o sistema visual, o sistema auditivo. O que ele está representando aqui? Ele está representando um modelo para quando você vê uma palavra e fala a palavra que você viu, ou quando você ouve uma palavra e fala a palavra que você ouviu. Então, quando você vê uma palavra, você tem a atividade do córtex visual primário. Essa atividade do córtex visual primário, ela decodificaria essa palavra, levaria essa decodificação de palavra para um centro de palavras. Esse centro de palavras é onde você encontraria, então, a palavra
esse lexo mental, é onde você encontraria esta palavra, e a partir do momento que você encontra essa palavra, a comunicação entre Wernicke e Broca se dá por meio dessa estrutura que é conhecida por fascículo arqueado. Então existe um feixe de fibras muito importante, que é o fascículo arqueado, que liga Wernicke a Broca. E aí você, então, transferia essa informação de Wernicke a Broca, que articularia a fala, e para articular a fala, ela precisaria do engajamento do nosso córtex motor, que é o que efetivamente representaria a fala como um movimento desses vários músculos aqui para fazer com que eu pudesse falar. A diferença, então, nesse modelo entre a informação que é recebida visualmente e a informação que é recebida auditivamente, seria simplesmente a modalidade que esse estímulo foi apresentado para a gente. Seria a única diferença. A partir do momento que essa modalidade desse estímulo chega na área de Wernicke, eu interpreto aquilo como linguagem, como palavras, e essa interpretação de linguagem em palavras, se eu quiser articular ela, eu vou ter que articular usando Broca e usando o meu sistema motor. Então, esse seria o primeiro modelo que a gente teria de linguagem para apresentar como uma coisa muito rudimentar na maneira como o cérebro processaria informações linguísticas que viessem a partir de um estímulo visual ou de um estímulo auditivo. Alguns anos depois, mas na mesma época do Broca, que vem desse modelo desse alemão Ludwig Lichtheim, ele é basicamente um modelo que tenta utilizar essa ideia do modelo seminal de linguagem, colocando alguns outros componentes nesse modelo. E esse modelo aqui está descrito exclusivamente para palavras que são apresentadas por uma modalidade auditiva. A gente poderia representar isso aqui também por palavras que são representadas por uma modalidade visual. Então, o que acontece quando existe uma entrada de estímulos de linguagem por via auditiva? Ela encontra, num primeiro momento, o que a gente conhece como área de Wernicke. A gente já conheceu como área de Wernicke. Dessa área de Wernicke, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode ir direto para a área de Broca, ou ela poderia ir para um centro, que é um centro que ele não identificou no cérebro, mas é um centro que ele chamou de centro de armazenamento de informação conceitual. É como se fosse um centro de armazenamento de palavras. A partir do momento que a pessoa chega nesse centro de armazenamento de palavras, ele conseguiria se comunicar com as áreas de Broca. Esse modelo, então, foi baseado num conjunto de estudos que ele fez, tentando diferenciar características que apareciam em diferentes afasias. Então, percebam que quando eu tento entender como é que o cérebro processa diferentes informações presentes na linguagem e tento estudar isso a partir de casos de lesão cerebral, a partir de casos de afasia, eu percebo que esse modelo de cérebro, ele foi criado para tentar atender aos diferentes tipos de afasia que o Lichtheim catalogou entre as características comportamentais e estruturas do cérebro que tinham sido lesionadas em virtude de um AVC e que levavam a comportamentos específicos daquela afasia. O que esse slide aqui traz para a gente é a ideia de que o que a gente chama de afasia de Broca e afasia de Wernicke, que eu apresentei para vocês, é uma pequena amostra das possibilidades que há de diferentes tipos de afasia que levam a diferentes déficits comportamentais e que foram causados por lesões em diferentes regiões do cérebro. Aqui só para vocês terem uma noção de uma terceira afasia. Então, nesse caso, afasia sensorial transcortical. Nesse tipo de afasia, vocês vão ver que a paciente ela consegue compreender o que a pessoa propõe a ela, a tarefa que a pessoa propõe a ela. Ela consegue articular as palavras, então, do ponto de vista motor, as palavras são bem articuladas.
ela consegue repetir palavras. Então, ela está no meio do caminho entre o que a gente chamou de afasia de Broca e a afasia de Wernicke, que eu estou trazendo para vocês como uma ilustração de outros tipos de afasia, e que, para que vocês saibam que a afasia não está restrito a esses dois tipos de afasia, que são geralmente as afasias que a gente aprende. Fala, não, afasia, tem a afasia de Wernicke e a afasia de Broca. Então, para dizer para vocês que no fundo existem vários outros tipos de afasia, e esse aqui é um exemplo de um desses tipos de afasia. Say baseball player, baseball player, Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth. Okay. Caterpillar, cantaloupe, 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 cantaloupe. Okay. All right. I'd like for you to do some things now with your mouth. First thing I'd like for you to do is stick out your tongue. Stick your tongue. Great. Show me how you would kiss. Show me how you love to kiss me. There you go. Show me how you sip on a straw. Show me how the sap is Can you sip on a straw? See what a sip sticks. See what a sip sticks on me. Okay. Try this one. See, wait a minute. Listen. Já deu para ter uma ideia, né? Como é que então a gente evolui na perspectiva de tentar compreender as sutilezas do processamento de linguagem pelo ser humano? Essas sutilezas, elas acabam vindo dos estudos de imagem, dos estudos de EEG, de eletroencefalografia, de ressonância e de PET, e traz uma perspectiva que é tentar dissecar o que é linguagem em vários componentes menores e aí tentar estudar esses vários componentes menores. O que a gente sabe hoje é que qualquer modelo de linguagem que a gente tente propor vai ser um modelo de linguagem incompleto, porque a linguagem ela é uma coisa muito mais dinâmica e, inclusive, a afasia é algo muito mais dinâmico do que eu conseguir caracterizar uma afasia num determinado paciente a todo momento. Então, percebam, nessa paciente que eu acabei de mostrar para vocês, tem horas, por exemplo, que ela consegue compreender, tem horas que ela não consegue compreender. Quando ela consegue repetir, por exemplo, o que o avaliador está fazendo, isso aí não acontece em Wernicke de jeito nenhum. A afasia de Wernicke, a pessoa não consegue repetir o que o experimentador está fazendo. Então, ela consegue repetir vários gestos, né? Ela mostrou a língua, ela soltou o beijo, Agora, quando a experimentadora pediu para que ela mostrasse como ela faz quando ela chupa num canudo, ela não conseguia fazer. Aí ela entrou num modo lá que ela parecia que não estava mais compreendendo nada. Então, isso para dizer para vocês que tem uma outra complexidade nesse sistema, que é o fato dela ser dinâmica. Ela não é estática. O sistema de linguagem não é essa é a afasia, o paciente sempre vai apresentar a afasia dessa forma. As características dessas afasias, elas flutuam. A intuição abrangente que a gente tem do processamento ou dos modelos de linguagem no cérebro humano vem da ideia de que esse processamento, então, deve acontecer em vários níveis hierárquicos. Eu consigo estudar a linguagem em diferentes níveis hierárquicos e esses diferentes níveis hierárquicos de linguagem, eles se comunicam entre si. Quais são os 3 níveis mais importantes dentro dessa lógica? Seria, num primeiro nível, eu conseguir avaliar que aquele estímulo é um estímulo de linguagem. Então, a primeira pergunta que a ciência faz é: o que existe de diferente num estímulo de linguagem e se o nosso cérebro consegue perceber estímulo de linguagem? Ou se, quer dizer, a gente consegue perceber e diferenciar um estímulo de linguagem de um tom, de um bip. Então, a primeira pergunta que a ciência faz é: como que o cérebro consegue distinguir um estímulo de linguagem? Isso seria uma primeira fase desse modelo hierárquico. Então, num primeiro momento, o sistema tem que reconhecer aquele estímulo como sendo um estímulo de linguagem. Uma vez que ele reconhece aquilo como um estímulo de linguagem, que pode ser uma palavra falada ou uma palavra escrita, tem que, de alguma maneira, decodificar essa informação. Decodificar essa informação significa, ok, é um estímulo de linguagem, agora eu quero saber qual é esse estímulo de linguagem. Então, eu preciso ter a possibilidade de extrair
características de uma palavra, por exemplo. Então, a partir do momento que eu tenho uma palavra, eu tenho a possibilidade de extrair a semântica, o que aquela palavra representa, qual é o significado daquela palavra. E depois eu tenho que ter a habilidade de colocar palavras em sucessão, e em colocando essas palavras em sucessão, eu tenho que ter a habilidade para respeitar duas regras. Uma regra é uma regra sintática, uma regra gramatical, que existe tanto quando eu falo quanto quando eu escrevo. E tem uma regra de semântica. Aquela frase, ela representa alguma coisa, da mesma maneira como a palavra representava alguma coisa. Então, os modelos de linguagem que a neurociência tem construído, ela tenta atacar o problema dessa maneira. Ela tenta atacar o problema entendendo que tem um nível de processamento mais básico de linguagem. Esse nível de processamento mais básico de linguagem seria a identificação do estímulo de linguagem, dizer isso é linguagem, não é um estímulo sonoro qualquer. A partir do momento que eu identifico, eu preciso construir aquele estímulo e trazer essa representação sintática e semântica para aquela palavra, e depois eu tenho que colocar e construir um conjunto de palavras para construir uma sentença, e essa sentença também precisa ter uma representação sintática e semântica. O que a gente descobriu até agora? A principal descoberta do processamento de linguagem no cérebro humano é o fato de que a maior parte dos centros envolvidos no processamento de linguagem tem uma tendência a acontecer envolvendo um maior número de áreas no nosso hemisfério esquerdo do que no hemisfério direito. Essa repercussão acontece já no nosso córtex auditivo primário. Então, já no momento onde a informação auditiva chega até nós, já existe uma mudança, uma diferença nessa região mais posterior do cérebro, no que diz respeito ao tamanho dessa estrutura. Então, essa região mais posterior do lobo temporal superior é o que a gente chama de planum temporale. O planum temporale à esquerda, ele é anatomicamente maior do que o planum temporale à direita, na maior parte dos indivíduos, dos seres humanos. Essa representação, à direita e à esquerda, ela segue uma dominância manual, curiosamente. Existe uma relação muito próxima entre linguagem e gesto, e isso é representado aqui também com este exame, mostrando para a gente que a maior parte das pessoas processa a linguagem no hemisfério esquerdo. A maior parte das pessoas que tem dominância manual à direita. Então, dependendo da dominância manual, eu vou ter uma maior probabilidade da representação de linguagem estar no hemisfério direito. Pacientes que têm uma dominância manual à esquerda, por exemplo, cerca de 15% dos pacientes que têm dominância manual à esquerda apresentam uma lateralização de linguagem à direita. Ao passo que só 4% das pessoas que têm dominância manual à direita apresentam dominância de linguagem à direita. Então, 96% das pessoas destras possuem dominância manual à esquerda e 70% das pessoas canhotas possuem dominância de linguagem à esquerda. Se eu quiser tentar compreender se existem diferenças entre linguagem escrita e linguagem faladas por gesto, eu percebo que há um enorme overlap entre as áreas que são ativas por estímulos de palavras. Então, aqui, estímulos de palavras que estão dentro de uma sentença estão representadas em vermelho. E aqui eu estou apresentando regiões que fazem a integração entre gesto e palavra. Então, percebam que, mais uma vez, o maior número de regiões engajadas nesse processo de linguagem está no hemisfério esquerdo,
mas existe um número de algumas regiões também no hemisfério direito que participam do processamento de linguagem. Então, isso para trazer a mensagem para vocês de que, embora a gente diga que linguagem é uma função representada no hemisfério esquerdo, ele vem com duas ressalvas. A primeira ressalva é que existe uma dependência nessa representação com a dominância manual da pessoa, e a segunda é que essa dominância de linguagem por hemisfério cerebral, ela não é perfeita. O que significa dizer que há um conjunto de áreas no hemisfério direito que também participam do processamento de linguagem. Essa conexão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo se dá basicamente por essa estrutura, que é conhecida por corpo caloso. Então, quando a gente diz que existe uma dominância hemisférica à esquerda ou dominância hemisférica à direita, lembrem que o corpo caloso é uma estrutura que permite a transferência de informação entre os dois hemisférios. Então, quando eu digo que ela é lateralizada, ela não é perfeitamente lateralizada e boa parte da informação transita entre um hemisfério e outro via corpo caloso. Então, vamos seguir esse caminho de fazer o que a ciência fez na tentativa de construir um modelo de linguagem que vai desde estruturas mais simples ou de processos mais simples até processos mais sofisticados. E esses processos que eu estou chamando de processos mais simples são basicamente a maneira como eu consigo decodificar os símbolos de linguagem até a compreensão dessa linguagem presente em sentenças. Então, é esse caminho que a gente vai tentar percorrer. O que fica claro para a gente já num primeiro momento é que quando eu percebo a linguagem escrita, eu devo ter algum tipo de mecanismo que é diferente em algum nível da linguagem que eu percebo quando ela chega por um estímulo auditivo, quando ela chega por estímulos de fala. Então, a primeira diferença que a gente vai tentar encontrar nesses processos de linguagem é tentar identificar como o cérebro processa esses estímulos de natureza diferente e onde, nesse processo, ele identifica aquele estímulo como sendo efetivamente um estímulo que está relacionado à linguagem. Então, o primeiro tipo de estímulo que a gente vai tentar decodificar é o estímulo auditivo, é o estímulo de fala. Aqui traz a representação para vocês de por onde um estímulo de fala chega até o cérebro. Então, a gente viu todo esse mecanismo que acontece primariamente no estímulo auditivo, inclusive as características de tonotopia que acontecem ainda em fases iniciais de processamento auditivo. Esse sinal auditivo, ele chega no tronco encefálico. Do tronco encefálico, ele vai até o que a gente chama de colículo inferior. Do colículo inferior, ele chega no tálamo, que é o núcleo geniculado lateral do tálamo. E do núcleo geniculado lateral do tálamo, ele chega no córtex auditivo primário, que está localizado no giro temporal superior. Notem aqui só um detalhe, que há cruzamento de informação auditiva. Então, o que eu percebo no ouvido esquerdo chega até o hemisfério direito e o que eu percebo no ouvido direito chega até o hemisfério esquerdo. Então, há um cruzamento de informação auditiva, embora exista uma dominância para sinais auditivos no hemisfério ipsilateral ao estímulo. Bom, uma vez então que essa informação chegou no córtex auditivo, então a gente tem que procurar saber se existe alguma informação auditiva que caracteriza especificamente linguagem. Então, tem alguma coisa na linguagem, tem alguma coisa específica da linguagem que, eventualmente, carrega algum tipo de informação específica sobre linguagem. A ciência, para fazer isso, ela tentou avaliar características que estão por trás de estímulos sonoros que são produzidos quando eu vou produzir uma palavra. Então, quando eu vou produzir uma palavra, a produção de uma palavra, ela é feita a partir do que a gente chama de fonema. Fonema seria a menor estrutura de uma palavra que, quando trocado, muda o som daquela palavra. Então, muda a representação daquela palavra.
Assim como eu tenho um alfabeto que representa o conjunto de letras de um determinado idioma, eu também tenho uma outra representação, que é o conjunto de fonemas que aparecem em diferentes idiomas. Tanto o número de fonemas quanto os fonemas que aparecem em diferentes idiomas, eles são diferentes. Então, em português, por exemplo, a gente tem da ordem de 40 fonemas. São 39 fonemas. Em inglês, a gente tem 45 fonemas. E esses fonemas representam todos os sons, ou a base de todos os sons que estão contidos nas palavras quando elas são vocalizadas. Então, quando eu vocalizo uma palavra, a mínima unidade vocal que representa uma palavra é o fonema. A gente consegue falar da ordem de 15 fonemas por segundo, o que dá aí uma ordem de 180 palavras por minuto. Essas 180 palavras por minuto, elas precisam ser decodificadas. Para que a gente consiga decodificar, então, essas palavras, a gente tem que ter, a princípio, a possibilidade de decodificar diferentes fonemas. Eu decodifico diferentes fonemas pela informação auditiva que aquele fonema produz no meu sistema auditivo primário. E eu reconheço aquele fonema. A habilidade de você conseguir falar diferentes línguas está diretamente relacionada à habilidade que você tem em conseguir detectar diferentes fonemas e produzir diferentes fonemas. Então, a gente, brasileiro, tem dificuldade de produzir alguns fonemas e de compreender alguns fonemas. Por exemplo, no inglês existe o fonema produzido pelas letras T e H. A gente tem uma certa dificuldade, não tem esse fonema na nossa língua, e a gente tem uma certa dificuldade de produzir esse som se a gente não foi adaptado a produzir e a reconhecer esse som. Essa adaptação de reconhecimento e produção de som, ela cai significativamente no primeiro ano de vida. A queda ela é tão grande, eu li um estudo recentemente, eu achei super interessante. Esse estudo ele mostra que as crianças, no primeiro ano de vida, no início do primeiro ano, eles choram usando fonemas que estão presentes em várias línguas diferentes. No final do primeiro ano, ele começa a chorar com fonemas que estão presentes na língua que ele está começando a aprender. Então, ao longo do primeiro ano de vida, existe uma restrição significativa no que diz respeito ao número de fonemas que eu consigo falar e o número de fonemas que eu consigo ouvir. O americano, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir perceber sons do tipo poço e poça. Isso na cabeça de um americano, poça e poça é a mesma coisa, ele não consegue distinguir a diferença. É a mesma coisa da gente brasileiro tentando distinguir entre panela e caneta. Um é P-A-N e o outro é P-E-N em inglês. Quando você ouve um americano falando, você tem certeza que eles estão falando a mesma coisa. E aí é aquela coisa, ele olha para você e fala assim, ó, um é pen, o outro é pen. Pen e pen. Aí você ouve e fala pen e pen, pen e pen, pen e pen, pen e pen. Não tem diferença, fala de nada, um é pen, o outro é pen. Eu estou ouvindo exatamente a mesma coisa. Então isso traz uma informação importante para nosso argumento da aula de hoje, que é o fato de que essa linguagem por fonemas, ela traz uma característica atrelada à linguagem muito importante. Uma vez que depois de uma determinada fase da nossa idade, a gente passa a não conseguir mais reconhecer certos fonemas e a gente tem uma habilidade muito importante para reconhecer outros fonemas. O que a gente faz é basicamente criar esse sistema que estava sintonizado em qualquer possibilidade e tornar esse sistema extremamente eficiente para ser sintonizado naquelas 40 e poucas possibilidades que foram criadas naquele idioma que você fala naturalmente. Então você consegue, dentro daquele idioma, reconhecer diferentes sotaques,
você consegue, dentro daquele idioma, reconhecer formas que as pessoas falam, você consegue reconhecer características que estão atreladas ao idioma especificamente e que, em boa parte, está atrelado ao conjunto de fonemas presentes naquele idioma específico. Qual é uma outra característica da linguagem falada? É que, diferente da linguagem escrita, eu não consigo saber onde uma palavra termina e a outra começa. Então, eu tenho que ter dentro do meu sistema de linguagem, o que se percebeu é que, existe um conjunto de regiões do cérebro que realmente responde seletivamente a fonemas, em comparação a tons de palavras. E onde se dá esse primeiro processo de seleção entre fonemas e tons puros? A pessoa que trabalhou muito sobre essa propriedade do sistema auditivo foi um americano chamado Jeffrey Binder, professor da Universidade de Wisconsin em Milwaukee. E o que ele fez foi uma série de trabalhos, isso aqui é a representação final dessa série de trabalhos que o Binder fez. E nesses trabalhos, o que o Binder fazia era tentar identificar diferenças quando ele colocava um indivíduo dentro de uma máquina de ressonância e esse indivíduo ouvia palavras, ou ouvia tons puros, ou ouvia palavras que não tinham sentido nenhum. Como é que é uma palavra que não tem sentido nenhum? É eu ter uma palavra que eu gravo essa palavra e reproduzo essa palavra tocada de trás para frente. Então, é aquele disco que você roda de trás para frente. Ele queria avaliar se existia alguma especificidade no nosso cérebro para palavras e se essa especificidade estava relacionada ao que eu conseguia compreender em comparação ao que eu não conseguia compreender. Então, se essa especificidade era uma especificidade que já levava em consideração o conteúdo daquilo que você estava falando, ou era só uma especificidade que levava em consideração a característica de frequência específica que aquele fonema tem. O que ele encontrou? Então, o que vocês estão vendo aqui são, em azul, as áreas que são sensíveis a tons. Então, tons puros. O que é um tom puro? É um bip. Um bip com diferentes frequências. Então, é um som do tipo pip, 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 pup, 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 pip, pup. Esse tipo de som que a pessoa ficava ouvindo. Então, o que eu estou estimulando é o sistema auditivo primário, sem nenhum conteúdo. Em vermelho, o que vocês estão vendo são as áreas que são mais sensíveis à fala, em comparação a ruído e em comparação a tom. Então, o que você nota dos estudos do Binder? É que, de fato, parece existir regiões do nosso sistema auditivo que fazem um primeiro processamento de sons e reconhecem esses sons como sendo palavras e diferenciam esses sons de palavras de outros estímulos que não têm estímulos sonoros de voz, estímulos sonoros de fala. Então, eu tenho regiões no meu cérebro que processam, que reconhecem estímulos de linguagem em comparação a estímulos sonoros quaisquer. Em quanto tempo o meu cérebro, então, reconhece um estímulo de fala? Ele demora aproximadamente de 50 a 80 milissegundos para reconhecer um estímulo de fala. Isso aqui é um estudo de eletroencefalografia, de potencial evocado, mostrando nesses momentos aqui, são momentos em que as pessoas percebiam palavras em comparação às palavras tocadas ao contrário. Então, o que se nota aqui é que, muito rapidamente eu percebo palavras e existe uma diferenciação no tempo entre perceber
uma palavra e perceber o que é uma pseudopalavra. Eu percebo muito mais rapidamente uma palavra do que eu percebo uma pseudopalavra. Eu percebo uma palavra em cerca de 50 a 80 milissegundos e uma pseudopalavra eu demoro aí na ordem de 150 milissegundos para que eu consiga perceber. Segundo problema é que, quando eu falo, isso aqui é a representação desse ditado. Como diz aquele ditado, quem canta, os males espanta. É isso aqui que vocês estão vendo aqui. Então percebam que eu não tenho uma representação muito clara entre quando uma palavra para de acontecer e outra palavra começa a acontecer. Eu tenho um monte de mistura aqui entre esse conjunto de palavras que eu separo bem bonitinho nos meus olhos, o que é uma palavra e o que é outra. E no sistema auditivo eu tenho a maior dificuldade de separar. Como é que eu separo? Então tem um outro componente de linguagem do sistema auditivo que é fundamental, é a prosódia. A prosódia é a entonação e as pausas que você dá ao longo de um discurso. Então cada pessoa tem uma prosódia específica, tem uma forma de falar específica. E prosódia é uma característica típica de linguagem. Então, prosódia é uma das maneiras que o nosso cérebro encontra para separar as palavras. Então, isso aqui é um exemplo de prosódia de duas pessoas diferentes. Então, isso aqui é a prosódia de uma pessoa falando e outra pessoa falando. Notem que a maneira como essas duas pessoas falam é extremamente diferente no que diz respeito à sua prosódia, embora elas estejam falando a mesma coisa. O que se sabe, então, hoje, de alguma maneira, é que o nosso sistema ele tem uma habilidade que diferentes partes do sistema são mais ou menos sensíveis à palavra. Então, o que vocês estão observando aqui, em vermelho, são as regiões do cérebro que participam do processo de linguagem. E, nesse caso, são regiões do cérebro que têm uma função importante em conseguir separar o que é linguagem do que não é linguagem. E o que você está vendo aqui são essas áreas do cérebro que são mais sensíveis ao estímulo acústico. E, em azul, o que vocês estão vendo são regiões que são menos sensíveis ao estímulo acústico, mas são mais sensíveis às informações semânticas e sintáticas que aquela palavra tem. Então, a distribuição da compreensão de linguagem, ela acontece num primeiro momento em regiões associativas do córtex temporal, do lobo temporal. Por regiões associativas, entendam que são regiões que estão no lobo temporal superior, mas que estão mais inferiores e mais anteriores que o que acontece para a extração de informações auditivas primárias. A gente entendeu que o nosso cérebro ele tem regiões especializadas em conseguir decodificar um estímulo auditivo. Agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa para o estímulo visual. Será que no nosso cérebro tem estruturas que são importantes na decodificação de um estímulo de linguagem visual? Então, quando eu vejo uma palavra escrita, eu tenho regiões do meu cérebro que respondem à palavra escrita. E isso foi determinado de uma maneira mais holística, compreendendo que, no fundo, o cérebro não representa letras especificamente, mas ele tem estruturas que são super importantes para a gente processar palavras. Esse aqui é um exemplo ótimo para a gente ver que o nosso cérebro não processa letra. Esse aqui é um exemplo ótimo para a gente perceber que a interpretação de linguagem, quando ela se dá por uma característica visual, ela acontece pela integração de palavras, pela compreensão do que é uma palavra e não, quer dizer, eu não leio letra a letra. Se eu lesse letra a letra, eu não ia conseguir entender nada do que estava escrito nesse texto. Então, esse texto é uma representação para mostrar para a gente que, efetivamente, o nosso cérebro ele não interpreta especificamente contorno,
forma, contraste, que devem ser específicos de letra. Ele faz uma associação dessas letras e cria na nossa cabeça conjunto de palavras. Então, nosso cérebro ele tem um processo de muita habilidade para reconhecimento de palavras. O que a gente conhece sobre esse tipo de representação vem também em boa parte do que a gente conhece nos casos de lesão. Esse aqui é um caso, não é uma afasia, é o que a gente chama de alexia, que ela não consegue reconhecer palavras. E essa foi uma primeira pista que a gente teve do envolvimento dessa região do cérebro, que depois a gente mapeou como sendo o giro fusiforme, mas é uma região do cérebro que parece ser muito envolvida no reconhecimento de palavras específicas. Nesse caso, a pessoa ela vai ler um texto e vocês vão ver que ela tem uma dificuldade no reconhecimento dessas palavras, embora ela conheça essas palavras. Shopping in London today. Essa paciente ela tinha uma lesão nessa região do cérebro, na junção entre o lobo temporal e o lobo occipital, nessa região, numa região específica do que a gente conhece por giro fusiforme, e que o que se identificou, tanto por estudos por ressonância magnética, estudos por eletrocorticografia, estimulação, como estudos por tomografia por emissão de pósitron, é que essa região do giro fusiforme responde preferencialmente a letras. Então, num estudo como esse, em que você apresenta faces e apresenta letras, essa região do cérebro ela responde preferencialmente a letras. Foi a essa área deu-se o nome de área de representação de forma de palavra, Word Form Area, WFA. Essa aqui é uma representação mais consistente do que é essa WFA, então no giro fusiforme, mostrando aqui para vocês que é uma área que responde a palavras, não responde a consoantes, por exemplo, não responde a letras específicas. E é uma área que acontece tanto no campo, quando a estimulação se dá no campo visual esquerdo, como quando a estimulação se dá no campo visual à direita. Então, independente do campo de estimulação, estimular o olho direito ou o olho esquerdo, eu tenho a representação dessa região de forma de palavras que acontece no giro fusiforme. Então, o nosso cérebro representa palavras, tanto escritas quanto palavras orais. Curiosamente, a gente consegue reconhecer sons em palavras. Então, existe uma representação mais estreita do que o que a gente imagina entre os símbolos associados a palavras que a gente não conhece e os sons dessa palavra. Fizeram esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, achei um trabalho super curioso, em que eles fizeram basicamente o seguinte: eles mostraram vários hieroglifos para indivíduos e sons. E a pessoa tinha que fazer um matching entre a parte escrita e o som que aquela escrita fazia. E as pessoas tinham uma habilidade de fazer esse matching com maior probabilidade do que a chance. Bom, uma vez que a gente reconhece as palavras, qual é o próximo passo que a gente tem que dar? A gente tem que identificar o conjunto de palavras que faz parte do nosso lexo mental. Esse conceito de lexo mental é um conceito que está presente em vários modelos de linguagem, na ideia de que, então, a gente tem uma representação do nosso cérebro para essa informação que foi reconhecida e que o segundo passo desse processo representa identificar aquele estímulo com o lexo que eu tenho na minha cabeça. Então, identificar aquele estímulo, a palavra, qualquer que seja a palavra casa. Quando eu vejo a palavra casa escrita,
ou quando eu falo a palavra casa, eu ouço aquela palavra, ou vejo aquela palavra. Num primeiro momento, o meu sistema cérebro, ele tem que identificar aquilo como uma informação de linguagem, e a gente já viu que ele tem processos específicos para isso, ou ele aparentemente tem características que tornam ele hábil a reconhecer palavras, escritas ou faladas. Uma vez que eu reconheço aquilo como uma palavra, eu tenho que reconhecer qual é esta palavra. Que palavra é essa? E onde eu acesso que palavra é essa? Eu acesso essa informação no que a gente chama de lexo mental. E qual seria a primeira ideia do lexo mental, então? É de que aquela região, ou alguma região do cérebro, é a região responsável por produzir esse lexo mental. E qual seria o primeiro candidato a ser essa região? O córtex temporo-occipital, o giro fusiforme, como sendo uma primeira fase de reconhecimento do que você viu. E essa fase de reconhecimento, então, a princípio, deveria procurar por uma outra área, e nesta outra área, a gente talvez tivesse centralizado a informação do lexo mental. É nesta outra área que o cérebro encontra essas palavras. Ultimamente, a ciência então caminhou com uma outra perspectiva, e esse trabalho foi um trabalho que ganhou o mundo pelo sucesso que esse trabalho fez, e é um trabalho que utilizou a ressonância magnética funcional com a perspectiva de tentar identificar onde diferentes palavras seriam, entre aspas, guardadas no cérebro humano. De que forma eles tentaram fazer isso? Num protocolo de ressonância magnética funcional muito interessante e diferente, eles colocaram as pessoas dentro de uma máquina de ressonância, e lá essas pessoas ficaram por várias horas ouvindo um podcast. Era só isso que elas faziam. Então, mais várias horas mesmo, elas vinham para o laboratório todo dia, ao longo de vários dias, e ficavam meia hora dentro da máquina de ressonância ouvindo um podcast. O que os pesquisadores então fizeram? Eles separaram todas as palavras contidas naquelas 20 horas de podcast que o indivíduo escutou e foi separando as palavras, tentando compreender qual região do cérebro uma determinada palavra aumentava a atividade daquela região. E montaram um mapa parecido com esse mapa que vocês estão vendo aí, que vai ficar mais claro para a gente o que eles representam. Então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Exato. Então, Giovana, segundo a primeira perspectiva, todas as palavras estariam armazenadas naquela região do córtex, ali no córtex temporo-occipital, occipitotemporal. Exato. O que essa perspectiva aqui, então, traz, Giovana, é o contrário. É de dizer que não existe uma região do cérebro que guarda todas as palavras. O que existe é uma distribuição dessas palavras pelo cérebro, que se distribuem de uma maneira específica, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. This is a map of someone's brain, showing roughly which areas respond when they hear different words. Então, como eu falei para vocês, o que esse mapa representa é a atividade do cérebro dessas pessoas quando elas ouviam palavras diferentes, várias palavras. For example, there's a small area in the middle frontal gyrus that reliably responds to hearing the word top. Então, o que eles deram um zoom agora para mostrar então que existe uma determinada região do cérebro que respondeu consistentemente ao som da palavra top. But it's not just one word, one location. Mas veja, não é só nesse trabalho. A lógica não é só que uma palavra está em uma região do cérebro. A single word can activate a whole range of different brain regions. Uma mesma palavra pode ativar várias regiões do cérebro.
So we find the word top. Então, a palavra top vai aparecer em várias outras regiões do cérebro. In a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances. Então, top está aqui. But E top aparecia lá com outros conceitos em volta dele associados à roupa. also here with numbers and Numa outra região, a palavra top está aparecendo aqui com coisas que estão associadas a números, medidas, and here with buildings and places. ou com apartamentos, prédios. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. Então, veja que isso aqui traz uma nova lógica para a gente no sentido de como o cérebro processa a linguagem, tendo em vista que o que a gente estava vendo até agora, trazendo pelo Broca e pelo Wernicke, é que a gente tinha regiões muito específicas do cérebro que respondiam a estímulos de linguagem. O que esse estudo está mostrando para a gente é que talvez não. Talvez todo o nosso cérebro, ou boa parte do nosso cérebro, também responda a estímulos de linguagem. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scanner and had Então veja, o que vocês estão vendo aí é o que foi feito. As pessoas ficavam dentro de uma máquina de ressonância e ouviam um podcast. them listen to stories for 2 hours. Back in the front again, deep, deep, and she pulls out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts. And they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Então, no fundo, o que eles perceberam é que a distribuição dessas palavras pelo cérebro, elas se agrupavam por sentido das palavras. Qual é o sentido que aquela palavra tem? E o que tinha em volta daquela palavra são palavras que são semanticamente relacionadas àquela palavra. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers. Então, a parte verde tem mais a ver com coisas que estão associadas Red a bits by números. social words. Here in the right temporoparietal junction, this speck of brain, just a few millimeters across, was found to respond to words like wife, mother, Então veja, essa região do cérebro, olha as palavras que ativaram essa região do cérebro. Realmente existe pregnant, and family. uma característica semântica And que this bit junta just next elas. door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. Então, os conceitos associados a essas são uma outra coisa curiosa, que os conceitos associados agora a essas regiões, So, words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. então coisas que estão associadas a como o mundo se apresenta. Então, coisas associadas à cor, a estar listrado, branco e amarelo e tal, aparecem muito em regiões associadas ao sistema visual. And although each individual's map is different, looking at these 3 brains, it's clear that different people have Então, esses são 3 pessoas. Notem que os mapas, embora sejam singelamente diferentes, eles carregam the diferenças same entre kinds of eles muito concepts in the same kinds significativas, of places. mas são parecidos. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning. Então, a ideia é que esse foi o primeiro estudo a conseguir mapear diferenças em características semânticas de diferentes palavras no cérebro humano. Então, o último passo desse processo é, ok, reconhecemos palavras, reconhecemos forma de palavra, e agora a gente tem que ver se a gente tem algum mecanismo no cérebro que reconhece semântica e sintaxe. E sim, tem 2 indícios de que tem mecanismos no nosso cérebro que reconhecem semântica e sintaxe. Esses dois estudos sugerem isso. Num primeiro estudo, é um estudo de eletroencefalografia de potencial evocado,
E é um estudo em que eu utilizo diferentes palavras para formar uma frase. Quais são as frases que estão lidas aqui em cima? Esse foi o seu primeiro trabalho, primeiro dia de trabalho. Ele espalhou o pão quente com as suas meias e ela colocou os seus sapatos altos, o seu sapato alto. O que ele mostra aqui? Que quando a representação semântica viola o que você está esperando, então, nesse caso, ele espalhou o pão quente com as meias. Quando viola a semântica da frase, existe o aparecimento de um potencial evocado que é conhecido por N400. Então, 400 milissegundos depois do estímulo, aparece essa representação aqui dizendo que existe algo estranho naquela frase. A mesma coisa acontece quando tem uma violação gramática da frase. Então, quando há uma violação de gramática na frase ou da maneira como aquilo está escrita, ele apresenta um potencial que acontece 600 milissegundos depois daquele estímulo. Beleza? Então, com isso, gente, a gente caminhou um pouco, claro que com certa pressa, mas a gente caminhou um pouco nessa percepção de que o cérebro tem um sistema, ou tem sistemas especializados no processamento da informação de linguagem, que vão desde o reconhecimento da linguagem, passam pelo reconhecimento da informação de palavras e o reconhecimento de frases que estão associadas à colocação de palavras em sucessão. Beleza? Gente, é isso aí, então. Obrigado aí pela paciência e boa noite para todo mundo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu encerro por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Gente, valeu. Obrigado a todo mundo e até quarta-feira.